Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre. É realmente uma alegria renovada poder fazer essas visitas, especialmente no mês de outubro, né, ao grupo Fabiano, e poder comungar um pouco com os nossos irmãos desses momentos de celebração em que se homenageia com tanto carinho a figura inesquecível de Fabiano de Cristo, o governador de nosso lar, né? O campeão da caridade da história da nossa cidade, que tantos exemplos nos deixou da mais pura e intensa caridade cristã, seja como enfermeiro dos desvalidos, seja como dedicado aos necessitados, àqueles que não tinham amparo de ninguém, seja pelas experiências vividas na infância pobre, na relativa riqueza decorrente do seu labor profissional, e depois, outra vez, o desprendimento dos bens terrenos para seguir o Evangelho de Jesus. Então, é uma lembrança, uma memória que deve ser sempre muito cultivada, muito admirada por nós todos que nos pretendemos cristãos, né? E que serve como roteiro para a orientação das nossas vidas. E o tema que nos foi apresentado é diretamente relacionado à memória de Fabiano de Cristo, aos exemplos de Fabiano de Cristo, e de extrema atualidade, porque se há um elemento que pode mudar todo o cenário aí de fora, é o dinheiro, né? O dinheiro, que é um elemento neutro, esperando a aplicação do livre-arbítrio do homem para o seu bom ou mau emprego. Então, nós temos diversos ensinos ligados ao uso do dinheiro no Evangelho, a começar da frase que, digamos assim, serve de título e de tema para o nosso estudo, né? Ninguém serve bem a dois senhores, não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra hebraica que significa exatamente dinheiro, né? Riqueza. Então, ninguém pode servir simultaneamente a Deus e a riqueza. Mas nós trouxemos alguns elementos aqui para nós refletirmos sobre isso e pensarmos como lidar com os nossos recursos, que vão muito além do dinheiro que nos cabe, né? O nosso corpo físico é um recurso, a nossa inteligência é um recurso, e também aqueles recursos amoedados que nos foram entregues também fazem parte dos talentos que nós temos à nossa disposição. Vamos ver então um pouquinho do que nós trouxemos aqui. Deixa eu ver. Foi. A frase aí que nós citamos e que serve de tema, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Na própria vida prática, se você tem dois chefes, você tem uma dor de cabeça, né? Um vai te mandar para a esquerda, o outro vai mandar para a direita, e você não vai servir bem a ninguém em nenhuma circunstância. E diz o Cristo: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu coração está em que direção? A Deus ou a Mamon? Né? As coisas espirituais ou as coisas materiais? Né? Tem diversas passagens do Evangelho, aí Manon, né, a palavra hebraica que significa dinheiro e riqueza. E outra frase muito
forte, muito chamativa do Cristo, que era mestre em cunhar essas expressões assim curiosas, né? E diz ele, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O nosso mestre lionês Allan Kardec nos esclarece que no hebraico a palavra que pode ser traduzida por camelo pode também ser traduzida como se fosse um cabo. Ou imagina hoje um cabo de aço, né? Um fio talvez mais espesso, né? Um arame. Então, Kardec levanta a hipótese de que talvez essa frase fosse melhor traduzida com a ideia do cabo, do arame, né? E não exatamente a do camelo. A do camelo fica algo esquisito, né? Como é que pode o camelo passar pelo buraco da agulha? Isso significaria quase que uma impossibilidade definitiva e absoluta para que qualquer rico alcançasse o reino dos céus. E não é assim, né? O próprio Kardec esclarece. Então, nós trouxemos a tradução corrente, popular, mas cabe aqui a ressalva de que seria mais um fio espesso, né, do que exatamente o animal camelo passar pela agulha. Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Aqui é um exemplo, um ensino precioso para nós todos. Vocês já viram como é que o bom senso, o chamado bom senso, muitas vezes nos leva a decisões muito ruins, né? Assim, você quer justificar a sua avareza, né, em qualquer momento? Olha, o bom senso recomenda. Aí você vai encontrar 1001 razões para não ofertar o seu óbolo da viúva a ninguém. A crise está muito séria, eu não posso dividir o que é meu com ninguém. Eu tenho que poupar para a educação dos meus filhos. O desemprego é corrente, eu não sei o dia de amanhã, não sei se posso perder o emprego, então eu não posso doar nada, e assim sucessivamente. Se você é rico, não, me custou muito esse patrimônio, não posso dilapidá-lo assim, sem usar a razão. Muitas e muitas vezes você tem ótimos motivos para dizer não, mas nenhum diz respeito ao coração, porque se fosse você o necessitado, talvez você pensasse de maneira diferente, né? Se fosse você a não ter o pedaço de pão para saciar a sua fome à noite, você pensaria de maneira diferente. Então, todo o cuidado que a gente deve ter, porque existe uma coisa chamada racionalização, né? Em onde a gente busca motivos que aparentemente parecem racionais, mas que só justificam o nosso egoísmo. São recursos de que a nossa razão se serve para preservar o nosso egoísmo. Então, cuidado que a gente deve ter nesse sentido. Olha a frase do Cristo: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza. Né? E aí o exemplo do óbolo da viúva, a doação com sacrifício, né? O pobre divide o que lhe falta, o rico nega o que lhe sobra. O pobre divide o que lhe falta, o rico nega o que lhe sobra. E a parábola do mal rico, tem diversos exemplos. Eu peguei aqui algumas passagens só para a gente aquecer aqui o assunto, né? A parábola do mal rico e do pobre resignado. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias.
Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Olha a imagem que o Cristo, cria para traduzir o desprezo do rico pelo pobre, a distância entre um e o outro, a desconsideração absoluta do orgulho em relação à necessidade do próximo. A imagem é forte, os graus de desinteresse e de desconsideração podem ser diversos, mas o ensino está aí para a nossa reflexão em todos os tempos. Muito bem. Na época do Cristo, depois de tantos exemplos, tantos recados veementes contra a riqueza, que naquele tempo ainda era mais resultado da força, da astúcia do que nos dias de hoje, nas primeiras fases do cristianismo, assumiu-se a ideia de que riqueza era pecado, e um pecado sem remissão. Não seria possível servir a Deus e a Mamon, e, portanto, seria melhor que o cristão, para desenvolver a sua virtude, que se afastasse do mundo, que se encastelasse nos monastérios, que se tornasse eremita e que fugisse das atrações do mundo para preservar-se de toda a avareza, de todo o apelo das coisas materiais. E aí, não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, porque naquele momento essa era a virtude possível, Era, digamos assim, a resposta da dignidade diante dos exageros e dos desrespeitos da riqueza de todo tipo. E aí temos exemplos brilhantes. O nosso pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, cuja memória foi também homenageada agora nos dias 3 e 4 desse mês. Talvez o exemplo mais próximo do Cristo, já encarnado na Terra desde da passagem do Cristo entre nós, o Cristo que não tinha sequer uma pedra onde repousar a cabeça. E aí dizia Francisco, se o Senhor não tem sequer uma pedra onde repousar a cabeça, como pode um dos seus servos mais humildes e mais despreparados ter algo além daquilo que lhe coube? Se ele nos ensinou que tudo aquilo que fosse feito aos pobrezinhos seria feito a ele, como posso servir aos meus senhores que vejo ao meu redor a todo tempo? E aí ele elegia exatamente os pobres, os deserdados do mundo, os aflitos, os desesperados, os desiludidos do mundo, exatamente eram os seus queridos, os seus senhores, aqueles que deveria servir e atender e cuidar, deixando exemplos maravilhosos para a nossa reflexão em todas as épocas. Além de Francisco, nós tivemos os valdenses da cidade de Lyon, da cidade de Kardec, que queriam exatamente recuperar o espírito do cristianismo original, na sua pobreza, na sua simplicidade, na sua pureza. Foram as primeiras vítimas da Inquisição. A Inquisição foi assinada por Inocêncio III exatamente para combater os valdenses, em Lyon, na terra onde, séculos mais tarde, nasceria o nosso mestre lyonês, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não é isso? Da mesma forma, no sul da França, os cátaros,
Os cátaros, que tinham exatamente o objetivo de recuperar o cristianismo na sua pureza original, assim como Francisco, assim como os valdenses, precisaram fugir de tal forma do mundo, olha o castelo, a altura do castelo, foram se esconder lá em cima, pois a perseguição subiu a montanha e queimou eles todos vivos lá em cima do castelo, pelo crime de pretender reviver, renascer o cristianismo do Cristo. Mas foram exemplos que, assim como os dos cristãos primeiros, mostraram de uma maneira muito viva a paixão deles pelo exemplo do Cristo. Se aquela pobreza, se aquele ascetismo, se aquela fuga dos prazeres e das riquezas do mundo era a forma possível ao seu entendimento para seguir ao Cristo, eles estavam dispostos a toda a pobreza, eles estavam dispostos a todo o sacrifício, desde que sentissem o seu coração irmanado e unido ao coração do Cristo. Mas passam os tempos, passam os séculos, e um pouco mais à frente, nós vamos encontrar a Reforma Protestante, que viria, a partir do século XV, depois XVI, XIV, XV, XVI, a causar uma reviravolta nesse cenário onde a pobreza era virtude, mas na sua forma ascética, na sua forma de fuga do mundo, de completo desinteresse e ausência de contato com as coisas do mundo. Surge o movimento protestante, e a partir de Lutero, de Calvino, se estabelece uma nova ética cristã e uma nova proposta para estabelecer a relação entre o dinheiro, o cristão e o mundo. O melhor resumo que nós temos sobre esse assunto foi consagrado e até hoje é estudado em todas as universidades como um marco conceitual do registro dessa transição, a obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi um ensaio feito mais ou menos no século XIX sobre essa transição onde houve uma mudança do pensamento cristão em relação ao dinheiro e às coisas do mundo. Aí um pouquinho do Max Weber, ele nasceu em 1864, ele era alemão, desencarnou em 1920, foi um intelectual, jurista e economista, considerado um dos fundadores da sociologia. E coube a ele estudar essa mudança do paradigma, principalmente católico, para o pensamento protestante, principalmente na questão relativa ao dinheiro. E diz ele que bastava um olhar rápido sobre os países de múltiplas crenças, plurirreligiosos, pluriconfessionais, como ele chama, para constatar uma certa concentração dos protestantes nos papéis de empresários ou de investidores e de profissionais qualificados. E os católicos ficavam com tarefas mais simples, nem sempre com acesso ao capital, com acesso aos investimentos. E isso chamava a atenção dele do ponto de vista estatístico, acadêmico, de estudo laico. Procurando entender as causas desse movimento, ele percebeu que na ética ensinada por Lutero, nos ensinos de Lutero, havia uma profunda transformação, uma mudança significativa na forma de ver o dinheiro e principalmente o exercício profissional. Segundo o pensamento protestante, o seu papel profissional traduzia o seu papel no mundo, a sua vocação no mundo.
E o bom desempenho desse papel era a sua forma de expressar o seu amor ao mundo. Então, não é que se buscasse a riqueza, mas quanto mais dedicado você fosse ao seu trabalho, quanto mais dedicado você fosse à sua atividade profissional, mais você estaria entregando ao mundo em termos de oferta, em termos de dedicação, em forma de amor, inclusive no sentido de dedicação ao próximo, dedicação ao mundo. E essa ideia prosperou. E colocar os filhos para estudar, prepará-los, né, com o melhor estudo possível, era uma forma de prepará-los para serem bons cristãos, para serem bons cidadãos, para serem bons cristãos no mundo. E assim foi, essa ideia prosperou e ela está amplamente associada ao mapa da riqueza e da prosperidade em todo o hemisfério norte. Essa ideia realmente, né, está historicamente relacionada a um ciclo histórico do crescimento da burguesia, do crescimento do capitalismo, de toda a história da Revolução Industrial, do florescimento dos países lá do hemisfério norte, muito, muito, muito associado a essa cultura protestante que ali se estabeleceu. Muito bem. Para esse modo de pensar, agora não era mais necessário afastar-se do mundo e virar um eremita, né, um ermitão, ou esconder-se, encastelar-se no monastério para ser um bom cristão. Você podia e devia ser um bom cristão, um homem de bem no mundo. Só que havia uma restrição, um aspecto muito interessante. O bom cristão usufruiria pouco da riqueza por ele gerada. A sua boa condição de cristão só se completaria se ele entregasse à comunidade o produto da sua riqueza. O que é mais interessante ainda, né? Do ponto de vista civilizatório, Então você vai ver gerações e gerações, não apenas uma geração, gerações e gerações de homens muito prósperos e muito humildes nos seus gostos, nos seus hábitos, no seu modo de viver. Eles geraram grandes volumes de riqueza pela poupança, pela privação do consumo, pela forma modesta de viver e de produzir e de trabalhar. Nós tivemos lá na nossa casa de recuperação, em Botafogo, um exemplo fantástico nesse sentido, o nosso Renato Gaudêncio, né, Ramos, que era carvoeiro. Carvoeiro é aquele que fica com a pá no carvão, ensacando o carvão. Então, vocês imaginam um carvoeiro no início do século XX, no Rio de Janeiro, era talvez uma profissão próxima do escravo, né? Era talvez uma das... E ele começou a vida dele garoto, na pré-infância, lá, 5, 6 anos, como carvoeiro. E ele amealhou uma razoável fortuna, a tal ponto que, às vésperas da sua desencarnação, poucos anos antes da sua desencarnação, doou à casa de recuperação o prédio que lhe serve de sede até hoje. Porque ele tinha esse modo de pensar, né? De que o dinheiro não era para ele, não podia ser. Então ele continuava a se vestir da maneira mais humilde possível, tinha o hábito de usar um terno branco quando ele ia na casa de recuperação. A roupa de missa dele era um terno branco, mas era sempre o mesmo terno, era a sua roupinha de estar arrumado, né? Que era o contraponto perfeito do estado que ele ficava trabalhando. Então ele estava sempre cheirosinho, sempre arrumadinho, impecavelmente. Ele ficava de porteiro na casa de recuperação e ficava quietinho ouvindo as lições, os estudos, e
depois se tornou conselheiro da nossa casa, e, enfim, uma figura notável, memorável, mas exatamente com esse pensamento. E foi muito bom, assim como na primeira fase da cristandade, nós temos grandes exemplos entre os eremitas, o Francisco de Assis, os valdenses, os cátaros, como aquele modelo de virtude ainda primitivo, inicial, né? Foi possível também gerar grandes virtudes, também esse foi capaz de gerar grandes exemplos, que são úteis até hoje. Quem dera, né, todos aqueles que ameaçam algum recurso, tivessem no seu coração, na sua educação, na sua formação, essa preocupação de dividir com a comunidade aquilo que conseguiram ao longo da vida, né? Então, e a aprovação divina estava associada a essa prosperidade profissional. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo muito interessante, se puder passar. Eu não sei se essa história é real ou não. É a história da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção, uma história curtinha, dura 2, 3 minutos o vídeo, mas prestem muita atenção nos detalhes para vocês verem um exemplo perfeito da boa aplicação desse modelo de virtude que faz parte da nossa história mais recente, digamos assim. Vamos ouvir a história. E uma senhora usando um vestido de algodão já desbotado e seu marido trajando um velho terno feito à mão desceram do trem em Boston, Estados Unidos, e se dirigiram timidamente ao escritório do presidente da Universidade de Harvard. Eles vinham de Palo Alto, na Califórnia, e não haviam marcado entrevista. A secretária, num relance, achou que aqueles dois com aparência caipiras do interior nada tinham a fazer em Harvard. Queremos falar com o presidente, disse o homem em voz baixa. Ele estará ocupado o dia todo, respondeu rispidamente a secretária. Está bem, respondeu o homem, nós vamos esperar. A secretária os ignorou por horas a fio, esperando que o casal finalmente desistisse e fosse embora. Mas eles ficaram ali e a secretária, um tanto frustrada, decidiu incomodar o presidente, embora detestasse fazer isso. Deixa eu falar com ele apenas alguns minutos. Talvez eles resolvam ir embora, disse ela ao presidente. O presidente suspirou com irritação, mas concordou. Alguém da sua importância não tinha tempo para gente desse tipo, e ele detestava vestidos desbotados e ternos puídos em seu escritório. Com o rosto fechado, ele foi até o casal. Tivemos um filho que estudou aqui em Harvard durante um ano, disse a mulher. Ele amava Harvard e foi muito feliz aqui, mas há um ano ele morreu num acidente e gostaríamos de erigir um monumento em honra a ele em algum lugar do campus. Minha senhora, disse rudemente o presidente, não podemos erigir uma estátua para cada pessoa que estudou em Harvard e morreu. Se o fizéssemos, este lugar pareceria um cemitério. Oh, não, respondeu rapidamente a boa senhora, não. Nós queremos erigir uma estátua, não queríamos erigir uma estátua, nós gostaríamos de doar um edifício a Harvard. O presidente olhou para o vestido desbotado da mulher e para o velho terno do marido e exclamou, um edifício? Os senhores têm sequer uma pálida ideia de quanto custa um edifício? A Harvard tem mais de 7,5 milhões de dólares em prédios. A senhora ficou em silêncio por um momento. Então disse ao marido, se é só isso que custa uma universidade, por que não temos a nossa própria? O marido concordou. O casal Leland Stanford levantou-se e saiu, deixando o presidente confuso. Viajando de volta para Palo Alto, na Califórnia, eles fundaram ali a Universidade de Stanford, uma das melhores do mundo, em homenagem a seu filho, ex-aluno de Harvard. Anos depois, um americano se inscreveu ali. Seu nome era Steve Jobs. Boa noite. E seja feliz. Então, é um belíssimo exemplo, né?
Você vê primeiro o vestuário do casal, né? A roupa mais humilde possível, o terno puído, a postura deles, né? A quietude, a candura, né? Diante da secretária, a paciência, né? A forma, sabe aquela pessoa que chega vestida humildemente na loja de carros e o vendedor trata mal, né? É mais ou menos o que aconteceu aqui, né? E aquele jeito simples das pessoas do interior, e a motivação qual era? O melhor que eles tinham conseguido na vida era colocar o filho em Harvard, que já era, naquela ocasião, uma grande universidade americana. Para eles, pessoas humildes, que haviam trabalhado a vida inteira e suado para, né, juntar seu dinheirinho, aquela conquista do filho, embora um ano na universidade, tinha sido o ápice da sua glória, do seu encantamento, da sua realização. E o filho morreu. Eles ficaram desolados, ficaram arrasados e pensavam todas as formas possíveis de saudar a lembrança do seu filho, e lembraram da universidade, acreditaram que a universidade, né, receberia bem uma homenagem a um dos seus alunos. Se dirigiram, cruzaram os Estados Unidos, Palo Alto é na costa oeste, no Pacífico. Imagina naquele tempo cruzar para Boston, que é na costa atlântica, né? Do outro lado do país. Seria mais ou menos como ir da Bahia, de Salvador, até Cuiabá, né? Chegam lá, são tratados dessa forma, e a conversa vocês viram. No final, eles tinham muito mais dinheiro do que seria necessário para construir todo o campus de Harvard, e fizeram uma que até hoje rivaliza com Harvard como a segunda maior ou a primeira maior universidade americana. Em termos de prestígio acadêmico, prestígio, né, intelectual, o Vale do Silício, né? O grande centro tecnológico da economia americana, tem seu fundamento acadêmico na Universidade de Stanford, daí até o estudo do Steve Jobs, né? Bill Gates, essa turma toda, né? Então está aí um exemplo de que o esforço, aqui há uma distinção no slide anterior. Nós falamos ali em prosperidade profissional associada à aprovação divina. Houve um certo desvirtuamento dessa ideia. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma espécie de uma ética da prosperidade que se associa à riqueza, à bênção divina, à aprovação divina, sem se cogitar da forma como essa riqueza foi oferida. E não é esse o exemplo que esses patriarcas, que esses homens nos deixaram. O que eles viveram foi uma vida de dedicação ao trabalho. E que a riqueza consequente foi derivada do trabalho, foi derivada da privação contínua da vida singela, pura, modesta, e com o excesso de trabalho combinado com essa modéstia, a riqueza surgiu. Apenas associar a riqueza à aprovação divina sem cogitar do mérito ou da forma como ela foi produzida é um desvirtuamento do conceito original. E isso hoje, graça que nós temos hoje o culto da riqueza ostentação. Não da riqueza modesta, não da riqueza, né, operosa, não da riqueza simples. O outro povo que nos deixou grandes exemplos nesse sentido, o povo japonês, né? Sempre com uma vida muito modesta, muito comedida e muito próspera, com uma poupança muito grande. Então, diversos exemplos que para nós brasileiros são muito úteis em termos de modo de vida, né? Uma modéstia muito grande no consumo e uma operosidade muito grande no trabalho. Né? São exemplos importantes até hoje. Muito bem.
Mas onde estará finalmente a virtude? Na pobreza pura e simples? Na realização profissional? Na riqueza? O que nos ensina a respeito à doutrina dos espíritos? Então vamos passar um pouquinho por Kardec e vamos ver agora o que a doutrina espírita nos traz sobre esse assunto. Então, olha, a questão 806 do Livro dos Espíritos e as seguintes tratam da distribuição, da desigualdade das riquezas, que é uma das questões que até hoje causam muita espécie. Já houve um tempo maior, né, principalmente com o marxismo, com os sistemas pretensamente igualitários, tal, que naquela época estavam, né, em pleno destaque na cultura do século XIX. Né? Karl Marx é contemporâneo de Kardec, né, em termos de idade. Né? Então, vamos ver, ó. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Pergunta Kardec. Não, é obra do homem, não de Deus. Então, um primeiro ponto para a gente pensar. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Desaparecerá, dizem eles, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Olha que bacana essa resposta. Então, não é normal, não é saudável, não é digno, não é razoável, sob nenhum aspecto, que uma criança tenha escola e outra não. Só no mundo bárbaro isso pode acontecer. Se nós todos fôssemos Francisco de Assis, jamais uma criança poderia ficar sem escola. Jamais uma criança poderia ficar sem comida, sem dignidade. Era mais fácil ele passar fome do que deixar uma criança faminta, né? Só a dureza do nosso coração é que permite que isso aconteça. É um dos maiores indicadores do nosso estágio ainda, do nosso atraso moral, é a convivência possível com esse tipo de desequilíbrio. É um dos pontos para a nossa maior reflexão. Como é que a gente consegue conviver com isso? Como é que a gente consegue, né, aceitar isso? Que uma criança tenha escola e outra não. Que uma criança tenha comida e outra não. Que uma criança tenha roupa e outra não. Isso só pode ser produto do orgulho, isso só pode ser produto da indiferença, isso só pode ser produto do egoísmo. Isso é doença. Isso é doença, doença da alma. O nosso coração ainda é de pedra. É de pedra, ele não se condói da dor do outro. Se é meu filho na rua, eu vou atrás, mas se é o filho do outro, eu vou dormir. É a nossa situação hoje, incluindo a desse que eu vou chegar em casa, eu vou dormir, tem milhares de crianças na rua nessa noite, e eu vou dormir. Isso é um tapa no rosto da nossa cristandade, né? Que cristãos somos nós, né? Que conseguem conviver com um negócio desse. A nossa única vantagem é o desconforto, né, de lidar com essa ideia. Nós já não estamos acomodados nessa zona de conforto. Nós já estamos incomodados com a nossa passividade diante da dor alheia, da nossa indiferença em relação à dor alheia. Eu quero me curar. Eu não quero terminar esta vida dormindo enquanto tiver uma criança passando necessidade. Né? Será um registro da minha doença e não da minha cura. Eu me tornei espírita para me curar. Eu não posso conviver indefinidamente com esse conforto artificial. Né? Então, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Né? Nós somos diferentes. Existe aquele que eu me lembro, tem um filme
que foi feito em homenagem à Madre Teresa de Calcutá. Eu não sei se vocês já viram, aparece toda hora na televisão, sessão da tarde, no cinema e tal. E é muito interessante, um jornalista foi lá entrevistá-la no pavilhão onde ela atendia os necessitados. E ela então faz assim, imagina uma bandeja igual a essa aqui dos copos, né? Era a bandeja dos remédios que ela utilizava para fazer o atendimento. Imagine um salão como esse, daqui até lá na porta da rua, cheio de gente deitada, de doente, não tinha cama, era gente deitada nos 4 cantos assim do salão. Ela pega então a bandeja com os medicamentos e vai se abaixando para cada um deles para atendê-los. Aí o jornalista quer entrevistá-lo. Ela, claro, vamos falar. Ela bota a bandeja na mão dele e sai, e ele fica com aquele negócio na mão, né, sem saber o que fazer, e como ele queria entrevistá-la, foi ali para isso, ele era de Londres, aquela coisa da BBC, não sei o quê, ele sai carregando a bandeja atrás da Madre Teresa de Calcutá. E ela começa a atender as pessoas e começa a conversar com ele. Aí vai atendendo, imagina, para atender esse povo todo num salão, no final já acabaram os remédios da bandeja, ela chega no final, pega a bandeja de volta, agradece, diz a ele assim, olha, eu vou agora para outro salão, você me acompanha, quer continuar a entrevista? Aí ele, não, muito obrigado, já estou satisfeito. Há pessoas genuinamente operosas, trabalhadoras, em qualquer coisa, né? Que não se cansam, que trabalham, que viram noite, que fazem, e vivem para aquilo que é a sua vocação, para aquilo que é o seu trabalho. E tem gente que reclama do trabalho, que se sente cansado, que sente isso, sente aquilo. Então, há diferenças que são inevitáveis. Mas a dignidade de cada um jamais deveria estar comprometida. A igualdade de oportunidade jamais deveria ser comprometida. As crianças deveriam todas ter oportunidade de estudar, de se formar, de estudar se é para o técnico, se é para o acadêmico, se é para matemática, se é para exatas, se é para biológicas, se é para humanas, se é para isso, se é para aquilo, e se é para arte. Cada um na sua vocação, cada um na sua natureza. E todo mundo tem igual oportunidade. Esse é um erro da nossa sociedade. Nós não fazemos isso. Quanto ao que cada criança vai fazer da oportunidade que recebeu, aí é fora o íntimo de cada um, né? É a parte individual do talento, do esforço individual. Então, diz Kardec, há, no entanto, homens que se julgam ser esse o remédio, ou seja, a igualdade por decreto, né? E aí eles dizem, são sistemáticos esses tais ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Então, acabam com essa ideia, a igualdade absoluta por decreto, que seria o comunismo, né? Ipsis literis, já vimos que não funciona, e é uma forma, digamos assim, da lei humana querer uma igualdade artificial. Não é esse o caminho. O que nós queremos é igualdade de oportunidade e dignidade para todos, o que é completamente diferente. Segundo, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual se dispõe dos meios para adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então, tem muita riqueza que é malsã, né? Que não precisa nem muito longe, né? Tem riquezas que são dignas, que foram feitas como produto do esforço. Principalmente, às vezes, no campo. No Brasil, a gente tem muito isso no campo, né? Principalmente. Mas tem muita riqueza que está manchada de sangue, que está com as mãos sujas, que, enfim, não faltam exemplos, né? Então, outra vez, não é a riqueza por si que é fruto do talento. Há riquezas com R maiúsculo e riquezas com R minúsculo. E tem que se ver cada uma no seu cada um, né?
uma coisa que chama muita atenção. Vocês já perceberam como é que a gente trata bem gente rica? Chega uma pessoa, um milionário na sua casa, você pega a melhor xícara, né? Como é que é? As louças, né? Bota no sofá, na almofada mais macia, chama de senhor, papapá. Chega um pobre, um mendigo na porta precisando da mesma coisa, você dá num copo de geleia, né? Dá aquele pratinho de plástico, não é isso? Francisco faria exatamente o contrário. Ele até podia dar a melhor louça para o rico, mas ele ia certamente ter todo o cuidado e zelo em dar a melhor louça para o pobre. Pelo menos tratar igual os dois. Então observa como é que a gente também incorre nesse tipo de situação, uma certa subserviência com o rico e um certo desdém com o humilde. E também não é isso que se deseja. A evolução da ética tem diversos absurdos que têm a ver com o orgulho e com o egoísmo, que a gente aceita como se fossem coisas naturais. Vocês querem ver? Lei da oferta e da procura. Você, quando chegar para um economista ou para alguém que fez economia e dizer que isso é aético ou que não é cristão, pelo menos, ele vai ficar ofendidíssimo. No entanto, essa lei, que não está escrita em lugar nenhum, a não ser no coração dos homens, diz o seguinte: quando tem muita demanda, muita procura, é justo aumentar o preço. Quando tem baixa procura e baixa demanda, é justo abaixar o preço. É a lei da oferta e da procura. Ou seja, eu não vou cobrar o preço do que o produto vale. Eu vou aumentar quando as pessoas estiverem mais precisando dele. Isso é justo, porque essa é a vida. A vida é assim. A vida só é assim no mundo atrasado. Se você fosse num mundo mais adiantado, a vida não seria assim, não. As pessoas cobrariam um preço justo, né? Suficiente para a sua vida, para a sua dignidade, em qualquer época. E quando houvesse muita demanda, elas teriam prazer em servir mais e melhor, sem por isso justificar a sua avareza. Mas a gente acha que isso é normal. Os juros compostos, os juros bancários, isso que é a coisa mais usurária, né? Do que os juros compostos. Quando eu contrato com você o empréstimo, eu ponho lá o valor do tempo em cima do dinheiro. Mas se você levar mais tempo, eu vou botando mais juros em cima da conta. Toda a economia mundial está feita em cima disso. É o exemplo mais crasso de egoísmo e de usura. Todos os bancos funcionam dessa forma. E os chamados preços de mercado. Para eu fazer um prato de comida com feijão, arroz, bife e batata frita, custa R$10. Mas o mercado está pagando 30, porque alguém foi aumentando o preço e está lá nos 30. Eu vou cobrar 28. Ainda vou ficar de barateira na história, mas vou ter uma margem de lucro ótima, porque o mercado está pagando isso, eu aceito. E eu não vou dormir tranquilo de noite, vou cuidar dos meus filhos, vou para a Europa, vou para isso, vou para aquilo, porque eu estou praticando o preço do mercado. E nós todos consideramos isso ético. O sujeito vai comprar seu apartamento, você puxa o preço para cima. Ele puxa, o comprador puxa o preço para baixo. Os dois estão ferindo a ética cristã, né? Seja se eu falar sim, sim, não, não, e está valendo para a gente, porque todo mundo faz isso. Perceberam como é que a gente está longe da ética, da verdadeira ética cristã no nosso dia a dia? Outro aspecto interessante que o Livro dos Espíritos nos traz é o correto entendimento das provas da riqueza e da pobreza.
há um pensamento corrente que é mais ou menos assim: riqueza é mérito, pobreza é provação, é expiação. Então, eu nasci abençoado, então eu tenho tudo desde pequenininho. Não me faltou comida à mesa na primeira infância, eu fui para os melhores colégios, eu tive uma boa educação. Decorrente dessa boa educação, tive sempre acesso a bons empregos. Deve ser porque eu sou bom, deve ser mérito. Não é assim? Tem muita gente que pensa assim. Já o pobre lá, que está miserável, nasceu, carvoeiro, que não teve educação nenhuma, passou fome quando criança, passou fome na adolescência, é todo magrinho, não teve acesso a bons empregos, não teve oportunidade. Deve ser karma. O espírita fala muito isso, né? Deve ser karma. Será que é assim? Será que é isso que nos ensina o Livro dos Espíritos? Vamos ver? Eu vou chegar mais para cá que eu preciso ler e a minha vista não ajuda muito, não. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são testes, são provações, são provas, são experimentações que se alternam. Uma hora você vai nascer rico, outra hora você vai nascer pobre. Uma hora você vai nascer classe média baixa, outra hora você vai nascer classe média alta. Os recursos vão variar de encarnação em encarnação. E isso é para a nossa experimentação, para nosso teste, para nossa provação. Provação no sentido de prova, para você ascender a um patamar superior. Opa! Agora está, né? É um avanço diferente daqueles outros dois. Então, não interessa para você se você vai ser rico ou pobre nessa vida ou na outra. Interessa o que você vai fazer da sua riqueza ou da sua pobreza. Quais são os frutos que você vai produzir com aquilo que Deus lhe concede, por empréstimo. Então, se a riqueza, diz Kardec, somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. A riqueza também pode ser boa. Olha lá o velhinho de Stanford. Criou uma universidade, metade da riqueza dos Estados Unidos vem lá de Stanford e do Vale do Silício, do Vale da Tecnologia. Olha quanto bem que esse sujeito fez. A riqueza pode ser boa. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Você não vai levar um centavo daquilo que tem. Chegou na terra sem um centavo. Perceba que recebeu por empréstimo, qualquer que seja o valor. Pode ter 10, pode ter 100, pode ter 1000, 1 milhão. Nada é seu. Tudo lhe foi dado por empréstimo. E a gente, até o corpo, né? Aquela pergunta clássica, você é um corpo dotado de espírito ou um espírito dotado de corpo? A maioria vai responder que é um corpo dotado de espírito. Mas não, você é um espírito dotado de corpo. Você já era espírito e continuará a sê-lo depois da sua encarnação presente. Você chegou sem nada e vai sair sem nada. Essa é a única certeza que você tem. E nesse meio tempo, a única pergunta que lhe será feita: o que você faz, o que você fez, o que você produziu de bem com aquilo que a vida lhe deu? Essa é a pergunta. Então, lembra da parábola dos talentos, né? Um tinha um tinha 5, gerou outros 5. Outro tinha 10, gerou outros 10.
o que tinha um ficou com medo, não gerou nada. Mas não importa, ele podia ter gerado só mais um. Ninguém pede para você virar um Bill Gates da caridade, né? Um milionário da caridade, sendo pobre. O que vai se perguntar o que você fez com o pouco recurso que você teve. Aí a parábola dos talentos. Então, no cristianismo do Cristo, pobreza e riqueza são provações, são testes, são experimentações que se faz o seu orgulho e o seu esforço, a sua humildade. Na antiga equação de prosperidade, o máximo de acúmulo tinha que ser dividido pelo menor número de pessoas possível. Eu quero guardar para mim. Na nova matemática, os recursos disponíveis têm que ser multiplicados no seu número de beneficiados. O que a vida vai me perguntar é quantas pessoas eu beneficiei daquilo que eu tenho. Aí você pode perguntar assim, mas eu tenho muito pouco, o que eu tenho mal dá para mim, eu adoraria se eu fosse rico, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar muita gente, mas a crise está braba, a vida está dura e, infelizmente, não é possível. Então, para fechar aqui a nossa conversa, eu trouxe um vídeo também, um segundo vídeo, que é muito interessante para a nossa reflexão final aqui. Não sei se vocês se lembram desse caso, mas é muito... São 3 minutos. Um exemplo de solidariedade. Olha que história bacana, Chico. O pouco que ganha, divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa esta carroça pelas ruas de Olinda atrás de material reciclável. A vida nunca foi fácil para ele. Ficou órfão. E em Pernambuco, um catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. Olha que história bacana, Chico. O pouco que ganha, divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa esta carroça pelas ruas de Olinda atrás de material reciclável. A vida nunca foi fácil para ele. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo. Com sacrifício, criou 7 filhos. Ele é um exemplo para a família. O valor do suor. Acho perfeito o que ele faz, ajudando os outros em vez de si mesmo. Nunca falta trabalho para o catador. O lixo que sufoca o manguezal é fonte de renda para o seu Sebastião. Nesse garimpo diário, ele tira o sustento. A gente tira uma faixa de 40, 50 sacas, que dá uma média de 80 a 100 quilos. O que ele faz com o pouco dinheiro que ganha vendendo o que tira do lixo é de se admirar. E de pouco em pouco, juntando cada quilo do material recolhido, o seu Sebastião construiu uma obra permanente e muito necessária aqui na comunidade. Essa escola, que ganhou um nome apropriado: Escola Nova Esperança. A pequena escola é um refúgio para 75 crianças que têm entre 2 e 6 anos de idade. Os pais pagam uma taxa simbólica de R$ 25 para ajudar no salário de 3 professoras. O que não tem preço é a gratidão. Eu acho maravilhoso o que ele faz. Sebastião é uma pessoa que todo mundo gosta, né? As crianças retribuem a generosidade com afeto. E não é só a escola. O catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. Já deu teto a 8 famílias. Entre elas, a da Flávia e dos 3 filhos. Sebastião aqui ajuda a comunidade como pode, sem poder, com doações, fazendo casa, ajudando com barracos, com telha, com fio. Ele, para mim, é mesmo que ser um pai. Seu Sebastião ainda faz mais. Conserta cadeiras de rodas e fabrica muletas para quem precisa. O catador conta com doações para bancar as despesas. Aos 72 anos de idade, seu Sebastião sabe que a solidariedade não para graças ao maior patrimônio que ele tem. A honestidade é a maior riqueza. Se a gente ganha para dar, a gente ganha para dar. Quando a gente tem a honestidade, o povo confia. Se o povo confia, é em cima da honestidade. Tá aí, uma aula, né? Uma aula de sabedoria
para autoridades, para políticos, para todos nós da esperança no Brasil. Uma Obrigado. boa noite para você. Pode Sebastião avançar. é o cara. Amigos, para fechar, uma das passagens mais belas do Evangelho é a do óbolo da viúva, né? Nós acabamos de ver um exemplo perfeito do óbolo da viúva. Ele tira antes daquilo que ele arrecada, ele tira antes para cuidar da escola e depois ele cuida do seu. Imagina que você receba seu salário, né? Você primeiro tira do próximo. Só o que sobrar depois é que você vai cuidar de si mesmo. Inverteu completamente a lógica do mundo. Percebe? O mundo aí fora está precisando desesperadamente de caridade, de fraternidade. Se está difícil para todo mundo, é a hora e a vez da união. E não aquela união da esmola passageira, mas a união colaborativa de juntar forças para fazer obras, para criar novos espaços, ou aqui o Espaço Alto de Souza, né, uma obra maravilhosa. Quantas oportunidades de serviço no bem estão à nossa disposição, que toda a comunidade espírita, mas que especialmente os amigos do Grupo Fabiano, possam se fazer conhecer pela dedicação ao bem, pela dedicação ao próximo, que toda essa geração desses amigos do Grupo Fabiano sejam lembrados no futuro como cristãos que amaram o próximo, como cristãos que amaram o bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.